Se eu ganho, por exemplo, 400 mil e recorrer a uma dívida de 100 mil, quer dizer que no próximo mês vou ganhar 300. A dívida é uma despromoção. Para a causa do endividamento, normalmente são duas. É organização e disciplina. Um dos maiores problemas que está. E quem consegue resolver faz muito dinheiro. No BAI somos sócio-acionista, quem está nos 20, no início da carreira, o melhor investimento é aquele que tu vais fazer em ti próprio. Para dar oportunidade para todo mundo hoje, né, que estão aqui a nos ouvir, tem a oportunidade de comprar um pedaço do Banco BAI e ser acionista do Banco BAI. Quais são os produtos financeiros que existem para eu multiplicar? Eu acho fascinante o suporte que vocês dão a tudo que nós produzimos de conteúdo de qualidade para vocês. Mas uma coisa que me intriga até hoje é que apenas 31% das pessoas que assistem o podcast são de facto subscritas ao canal. Nós precisamos, e eu peço diretamente a ti, que deixes um like e subscrevas o canal, porque quando tu assim o fazes, tu validas aquilo que é o nosso trabalho e permites que isto possa chegar a mais pessoas, a mais famílias, causando mais transformação. Eu posso fazer uma promessa. Eu vou continuar a me esforçar para trazer os melhores convidados e tornar estes episódios ainda mais interessantes e garantir que a gente não falhe nem sequer uma semana. Então subscreve o canal, recomenda-nos e vamos juntos para Sozinho é Mais Difícil. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Dinheiro Limpo Podcast. Hoje, como todos os dias, vamos ter uma conversa incrível e vamos centrar-nos nos hábitos das pessoas. Por que é que tu, afinal, gastas tanto dinheiro? Por que é que não consegues poupar? Por que é que não consegues investir? Por que é que não consegues entender aquelas questões mínimas dos contratos bancários? Por que é que quando é para falar de dinheiro parece tão difícil para ti? Hoje, provavelmente, vem solução para a tua vida e eu não podia trazer ninguém melhor do que o senhor do Money Up, o especialista da renda passiva, Lopo Santos. Mikasa Sukasa, seja muito bem-vindo, mano. Brigadão, Euclides, pelo convite. Tu és um mate. Assim que mandaste o convite, raramente eu aceito logo a primeira, né? Mas pronto, o convite encaixei, limpei a agenda e cá estamos, Boa. né? Fico muito feliz por podermos efetivamente contar contigo. Mas para quem não te conhece, Lopo, o que é que tu és, o que é que tu fazes? Fala-nos um pouquinho daquilo que é o teu background e porque é que tu és a pessoa ideal para falarmos sobre literacia financeira e entendemos esse universo do dinheiro juntos. Boa. Olha, pronto, acima de tudo, sou Lopo Santos, né? Casado com uma linda e maravilhosa esposa. Sou Lopo Santos, casado com uma linda e maravilhosa esposa. Sou muito, mas muito apaixonado por finanças pessoais, mercado de capitais e investimentos, né? E essa minha paixão por finanças, desde muito cedo, tem levado naquilo que faço hoje, né? A minha área de formação também é ligada à minha paixão, né? Sou formado em ensino médio gestão de empresas, ensino superior também gestão, pela melhor universidade, a melhor instituição de ensino superior em Angola. Isso dá sempre uma discussão. O pessoal da Católica está sempre aqui. Eu não vou discutir isso. Eu estudei na Agostinho Neto, então eu não vou discutir com vocês. Pronto, pelo menos não fazes parte do grupo que está sempre a discutir comigo. Estão sempre a discutir comigo o pessoal da Universidade Católica. Às vezes o pessoal da Agostinho Neto, que também ainda quer pôr em causa a única instituição de ensino superior que fez parceria com o MIT. Né? Pronto, só isso já diz muita coisa. Esse da Eu fiz o superior. pá. Não, I'm proudly Ispitec, né? Fiz o superior Boa, em boa. gestão, depois pronto, fiz a pós-graduação em mercados financeiros no Instituto de Lisboa e tenho um mestrado para concluir em finanças em Aberdeen, né? Estou aí, tenho que escrever, tenho que não sei o que, é um bocadinho mais desafiante, mas estou aí Boa. a empurrar aquilo, né? Pronto, finanças pessoais, mercado de capitais, investimentos é a minha paixão, tenho levado isso toda a minha carreira profissional e tenho a coisa de mais ou menos mais de 5 anos me dedicado a promover a literacia financeira e a promover o mercado de capitais, né? Especificamente a área de investimento através da renda passiva. Então, desde fevereiro de 2021 que eu criei a renda passiva, que surgiu como um projeto de promoção da literacia financeira e promoção do mercado de capitais quando surgiu, né? Quando surgiu, digo, falando de bolsa de valores, né? Mas antes disso já trabalhava nessas leads em sede de educação financeira. Hoje, esse projeto de educação financeira evoluiu, né? Hoje a renda passiva
Muito semelhante como tu, Euclides, hoje a Renda Passiva é uma firma de consultoria de investimentos certificada pela CMC. Né? Então, hoje somos Renda Passiva, é um escritório de consultoria, uma firma de consultoria de investimento, muito dedicada na promoção do mercado de capitais, na literacia financeira e promoção do mercado de capitais. E também nos últimos dias temos também nos dedicado, temos uma nova business unit, unidade de negócio, que é de desenvolvimento de soluções tecnológicas para o mercado de capitais. Né? Se calhar ao longo do podcast podemos falar um bocadinho sobre isso, sobre o Money Up. Então estamos agora a promover educação financeira, promover mercado de capitais, consultoria de investimentos e a desenvolver soluções tecnológicas que ajudam os investidores de retalho a gerirem a carteira de investimentos e por aí afora. Né? Ou seja, estamos a ver se isto pode evoluir para a primeira fintech do mercado de capitais. Mas vamos ver, né? É uma coisa que está aí a andar. Mas pronto, esse sou eu, acima de tudo, angolano, né? Apaixonado por esse país, que é uma coisa assim linda, o melhor país para se viver e o país da oportunidade. Mas, esse sou eu, Humble Guy. Boa. Obrigado por partilhares, Lopes. Isso deixa claro porque é que a nossa conversa tem tudo para ser vista pelas pessoas e porque é que elas devem considerar isso importantíssimo. Eu acho que antes de entrarmos aqui para questões técnicas, é importante que a gente olhe para a conjuntura. Nós, por acaso, estamos a usar como base da nossa conversa um pouquinho daquilo que é a pesquisa da revista Prisma Econômico, que é uma revista do Grupo BAE. E na revista, logo ali na página 11, Lopo, eles trazem aqui uma reflexão importante que é 36% da população adulta tem conta bancária. Imagina, nós estamos a olhar para uma população adulta em que apenas 36% tem conta bancária. De onde nós estamos a vir, né? Eu acho que os dados dos últimos 2, 3 anos eram relativamente diferentes e até onde estamos hoje, o que é que esse dado nos diz sobre literacia financeira dos angolanos? Por que é que isso é importante nós olharmos? Isso é um dado bom ou é um dado mau visto a nossa conjuntura? Ok. Assim, é um dado mau, porque isto é um dado que fala efetivamente de inclusão financeira. Né? E daqui a pouco, se vamos entrar para a educação financeira. Não é bom porque nós estamos aqui a dizer, né? Este dado mostra que 36% da população não tem acesso a uma conta bancária. Né? Os dados mais recentes, ainda estávamos a discutir isso. Não, aí diz que 36% da população adulta tem conta bancária. Tem conta bancária. Ou seja, estamos a falar que da população adulta, 64% não tem. Não tem. Sim. Ou seja, que é a taxa de inclusão. Então estamos a dizer que a taxa de inclusão aqui é 36%, mais ou menos. Sim. Né? Que tem conta bancária. E a taxa de exclusão seria por aí, 64. E 4, por aí. Pronto, os dados mais atualizados do Banco Nacional falam também de uma taxa de inclusão em 49,5%. Né? Quer dizer que estamos a evoluir. Mas aí quando eles referem-se à inclusão financeira, elas não se referem especificamente só a contas bancárias tradicionais. A conta bancária. Porque imaginem, no relatório do Prisma menciona exatamente contas bancárias. No relatório do BNA, publicado agora no início do mês, né? No início do mês de maio, já traz uma visão de inclusão mais aberta, né? E hoje em dia nós temos outros meios de pagamento, outros cenários, mas a nível de banca é um pouco difícil imaginar que cresceu 14% ou 16% num período de quase um ano. Então, uma coisa é, se calhar, acesso ao sistema bancário convencional e outra coisa é o que o BNA chama de inclusão. Por que razão é que nós temos esses problemas ainda de ausências de pessoas dentro do sistema financeiro tradicional por meio da banca? É falta de confiança? Não, tu tens aqui também problemas estruturais, né? Não é só, porque se estivermos a dizer que é falta de confiança, seria culpa talvez do sistema bancário, mas não só. Eu acho que é um conjunto de coisas. Nós somos um país ligeiramente novo, né? São apenas 50 anos de independência e um pouco de paz, né? Então, tu tens aqui, por um lado, problemas estruturais, né? E o Banco Nacional tem estado a trabalhar em cima disso. Por exemplo, agora os bancos de importância sistémica
são obrigados a ter presença em todos os municípios de Angola, né? Existem ainda municípios do nosso país que não têm sequer uma agência bancária, né? Agora tem estado a haver expansão com a questão dos correspondentes bancários que estão a levar acesso. Então, aqui é um processo, né, que vai se fazendo. Mas, por outro lado, os bancos, e até aqui a ideia dos correspondentes, é bom dar aqui um detalhe. Para os bancos também não é interessante estar em todos os municípios, porque há municípios que podem não gerar receita. Então, colocar uma agência, pagar pessoal, tem um custo, né? Daí, se calhar, que o BNA viu isso, a questão dos correspondentes bancários, para conseguir colocar a presença bancária em todos os municípios a um custo mais acessível. Mas isto é um desafio, mas também é uma oportunidade que alguns bancos estão a fazer, e o BAE, que somos sócio acionista, também tem estado a fazer com a Pay for All e as carteiras digitais. Se por um lado tu tens uma inclusão financeira, né, abaixo de 50%, por outro lado tu tens, e acho que o relatório também fala sobre isso, o acesso ao telemóvel muito acima da inclusão. Então dá aqui a deixar dinheiro à mesa. Para as carteiras. Exatamente, tens muito dinheiro de cima da mesa, é uma oportunidade. Então, como é que o sistema financeiro pode chegar a essas pessoas? Então, a via que estamos a fazer, a tentar seguir, e que foi feito em alguns países africanos, como PESA e o Brasil, da América Latina também fez com o Pix, é usar as carteiras digitais para garantir que essas pessoas que estão fora do sistema financeiro possam entrar, possam ter uma conta de pagamento, né, mediante as carteiras digitais, e através da carteira digitais aquilo seja um ponto de contacto para mais pessoas a nível da população, né? E daí se calhar vamos ter outros produtos como microcrédito, microseguro. É um processo a fazer. E o ponto que disseste também é importante, né? A confiança também se constrói, né? E eu acho que o sistema bancário, o sistema financeiro vai fazendo isso. E depois isso. tem uma questão também aqui que eu acho que é crucial entender. Aqui o relatório fala sobre 74,6% da população tem acesso a um telemóvel. Mas depois diz que apenas 28% utilizam a internet móvel para transações financeiras, né? E obviamente isso também aqui é um sistema para o crescimento. Eu sei que desses 64% não temos todos a usar smartphones, mas nós temos sistemas como o SDD e outras coisas que calhar podem ser interessantes às pessoas. Mas depois também vemos com aquela situação de que muitas pessoas ainda não têm um bilhete de identidade sequer. E as exigências, por exemplo, para a abertura das contas, mesmo as exigências para a abertura das contas dentro das carteiras digitais exigem uma identificação. Tu consegues abrir uma conta agora, se calhar podia ter um processo de gerar um NIF temporário. Já tive essa conversa com o Murato uma vez, já falamos sobre isso, mas exige isso. Então, a própria barreira do problema de identificação também pode contribuir negativamente para a expansão mesmo do sistema financeiro não convencional por meio das carteiras digitais. Não, isto é verdade. Eu acho que o programa foi aprovado pelo governo, também não li, né? Mas sei o espírito que está por detrás do programa de inclusão financeira, prevê o engajamento de várias entidades para tentar resolver isso. Sobre a questão das carteiras digitais, eu sei que, assim, não consigo precisar, mas eu sei que eles têm um limite, têm tipos de conta, tipo 1, tipo 2. Acho que até um certo tipo não precisas de bilhete de identidade, de documentação, né? E vais transacionar até um certo valor e depois, quando quiseres transacionar valores maiores, por questões também de compliance, lavagem de dinheiro e coisas do gênero, já precisas ter um bilhete de identidade. Né? Mas isso reflete os desafios, que eu estava a dizer, desafios estruturais, né? A taxa de inclusão e de abertura de conta seria maior se não houvesse esses desafios de bilhete de identidade, né, e formas de validar, né? Claro que a ausência dele também cria oportunidade para as carteiras digitais, pelo menos nesse tipo 1, as contas se expandir, né? É o que as carteiras digitais estão a tentar resolver. É um bom problema, né? Eu digo que isso é um bom problema. Quem conseguir resolver faz muito dinheiro, né? É como o problema da mobilidade em Luanda, né? É tipo dos maiores problemas que está. E quem consegue resolver faz muito dinheiro, estás a ver? A ANDA está a conseguir resolver e está a ter o sucesso que tem, né? Yang, o HIT e outras também estão a conseguir resolver de alguma forma. Então, onde há um desafio, especialmente esses desafios que têm magnitudes, é um bom problema, né? Quem conseguir resolver faz muito dinheiro.
Boa. Lopo, pronto, já estamos agora a entrar para o universo, se calhar aqui mais... o que é importante que a pessoa entenda sobre dinheiro para ter relativo sucesso com ele? Porque parece que nesse universo a conversa ou ela não chega filtrada como deve ser, ou ela Yeah. chega com demasiados filtros que as pessoas nem se sentem incluídas no processo. Mas o que é que a pessoa precisa saber como base para ter uma saúde financeira? A revista Prisma Econômico é a nova revista e o novo projeto do Grupo BAI. Eu fiquei fascinado, porque eles literalmente estão destacados a abraçar a missão de expansão da literacia financeira. E não podia haver parceiro melhor para nós nesse processo, visto que o Dinheiro Limpo tem o foco e a missão de expandir a literacia financeira pelo país inteiro. Prisma Econômico é uma revista detalhada, guiada sobre instrumentos que de facto fazem diferença no ecossistema financeiro nacional, a nível de tecnologia financeira, transformação digital, sistema financeiro, inclusão e literacia financeira. Para ter acesso a esta revista, podes visitar o site da Prisma Econômico. Como tu sabes, todo mundo tem acesso a um livro no Dinheiro Limpo, acaba recebendo também um exemplar da revista Prisma Econômico. Então vamos juntos, tenham acesso à revista, porque conteúdo como este não é fácil de produzir. Dá de parabéns à revista Prisma Econômico e a por isso são parceiros oficiais do Dinheiro Limpo Podcast. Ok, boa. Eu gosto de, quando falo de educação financeira, nas formações que tenho e mesmo em conversas de bar, que também não dá para aprofundar muito, eu gosto de segregar a educação financeira mais ou menos em 3 níveis ou 3 camadas, né? Do que a pessoa precisa saber para se considerar que tem literacia financeira, né? A primeira camada é sobre a pessoa precisa saber como ganhar, né? Como ganhar dinheiro, como ganhar mais, né? Não precisa necessariamente ganhar mais porque depende, mas aqui a ideia é saber o que é necessário fazer para eu ganhar mais, para eu ter uma carreira bem sucedida, ou para eu ganhar mais em termos de que negócios eu posso fazer para ganhar mais e ter aqui uma carreira definida. Essa é a primeira camada. E nessa Certo. camada, né, estamos a falar de aumentar ou maximizar a minha capacidade de ter rendimentos líquidos. A segunda camada da educação financeira é como preservar aquilo que eu tenho, né? E eu aqui preciso compreender quais são os mecanismos e quais são as ferramentas e também os produtos financeiros que vão me permitir preservar aquilo que eu tenho. Aqui estamos a falar de depósitos a prazo, que eu vou ter que usar para preservar aquilo que eu tenho. Aqui estamos a falar de seguros, aqui estamos a falar até estamos a falar também de fundos de pensões, ou seja, eu aqui tenho um canal de tudo o que eu preciso saber para preservar aquilo que eu tenho. E isso é super importante, Euclides, porque às vezes as pessoas nos procuram com um grande interesse em saber como, que é a terceira camada da educação financeira, como multiplicar aquilo que eu tenho. Mas muito mais importante do que multiplicar, eu preciso preservar aquilo que eu já tenho. Exato. Estás a ver? Porque de nada me adianta saber muito sobre multiplicar quando ao mesmo tempo eu estou a perder, não consigo preservar o que já tenho. Por exemplo, não faz muito sentido alguém que conduz um carro de 40 milhões não ter seguro. Estás a Exato. ver? Não faz muito sentido, por exemplo, alguém que tem um rendimento líquido mensal acima de 1 milhão de kwanzas e está muito perto da idade de reforma e não tem um plano claro de como se vai reformar, né? Achando que, imagina, aquilo que ele ganha ou vai receber da Segurança Social quando não tem um fundo de pensões. Então aqui nós estamos a falar de saber preservar aquilo que eu tenho, quais são os produtos financeiros que existem para eu preservar e depois quais são os produtos financeiros que existem para eu multiplicar aquilo que eu tenho, que eu estou a ganhar. Estás a ver? Então, em termos de educação financeira, se eu conseguir nessas 3 camadas compreender o que é que eu tenho que fazer para ganhar, para preservar e para multiplicar, né, eu consigo ter literacia financeira. E depois agora, tem um monte de coisas que fazem parte do pacote todo de educação financeira, que é conhecer o funcionamento de todos os produtos financeiros que existem e saber usar eles para melhorar a minha qualidade de vida, né? Dos mais simples e dos mais complexos, né? Ainda aqui estou falando do dia a dia das pessoas. Por exemplo, alguém que quer comprar, e às vezes eu tenho essa conversa com muita gente, né? Por exemplo, o cartão de crédito.
é uma ferramenta perigosa, né? Não estou aqui a incentivar ninguém a ter cartão de crédito, que isso dá muito problema. Mas, por exemplo, alguém que tem um cartão de crédito, há pessoas que não usam o cartão de crédito, preferem poupar para comprar, por exemplo, um bilhete de avião. Imagina que eu quero comprar um bilhete de avião daqui a 3 meses. Há pessoas que preferem poupar durante 3 meses para comprar o bilhete do que usar o cartão de crédito e depois pagar em 3 meses. Por exemplo, se tu tiveres algum ligeiro nível de literacia financeira, tu vais perceber que enquanto poupas 3 meses, o preço do bilhete vai disparar, o aumento do preço do bilhete será maior do que o custo de fazer um crédito de curto prazo. Estás a ver? Isso fala de literacia financeira. Como é que eu sei usar ferramentas que tenho à minha disposição para melhorar a minha qualidade de vida, seja reduzir o custo daquilo que eu tenho, seja preservar aquilo que eu já consegui. Estás a ver? Perfeito. Lobo, tu colocaste isto em 3 camadas, né? Falaste sobre Yeah. ganhar mais, preservar o que se tem e depois ter a certeza que consigo multiplicar. Eu ganhei, preservei e depois multiplico. No primeiro pilar, o maior problema das pessoas vai obviamente ser, como é que eu faço para ganhar mais? Eu sou um indivíduo comum, não é? O reflexo do angolano comum. O que é ganhar mais? Qual é esse ganhar mais e qual é o caminho para ganhar mais que tu trazes ali? Boa. Pronto, aqui é uma questão de fazer uma análise. Aquilo que eu ganho hoje, estou satisfeito ou quero mais, né? Claro, nós queremos sempre mais, né? Mas aí é ver, naquilo que é a minha área de atuação, eu tenho 2 formas de ganhar mais. Uma é trabalhando por conta de outrem, outra é trabalhando por conta própria, né? Então eu vou definir a minha área de atuação. Se eu sou empreendedor, pronto, tenho que fazer mais negócios, tenho que ter mais clientes, tenho que modelar, talvez, né? Imagina o Euclides é empreendedor, imagina não, né? O Euclides é empreendedor, eu me inspiro no Euclides, eu vou tentar modelar, né? O que é que o Euclides fez para conseguir o sucesso que teve e vou tentar fazer a mesma coisa nesse universo de empreendedorismo que é a tua área de especialidade e a tua área de atuação. Se eu trabalho por conta de outrem, eu vou tentar ver, fazer um diagnóstico, onde é que eu estou e onde é que eu quero chegar. E a forma mais prática que eu digo sempre às pessoas é tentar modelar. Onde é que eu quero chegar, né? Se eu sou um trainee, eu trabalhei quase 4 anos numa consultoria, uma das maiores consultorias de auditoria e consultoria, né? A PwC, e aquilo era muito claro, tu tens que saber ter um path. Eu quero ver onde é que eu quero chegar e eu preciso saber quais são as competências necessárias para eu chegar lá. Exato. Estás a ver? Quais são os cursos que eu tenho que fazer? Quais são as formações que eu tenho que fazer? Né? Que tipo de competências técnicas e comportamentais eu preciso ter para chegar lá? Né? Para garantir o quê? Que para eu ganhar mais, eu preciso ter essas competências. Né? Agora, não há garantia de que quando eu tiver as competências vou ganhar mais, mas pelo menos estou melhor preparado para abraçar as oportunidades ou até mudar de emprego. Então, o conselho prático aqui é: veja onde eu estou, determina onde eu quero chegar, vejo as competências técnicas e comportamentais necessárias para eu lá chegar. No início, principalmente quem é trainee, quem está nos 20, no início da carreira, o melhor investimento é aquele que tu vais fazer em ti próprio, né? Não esqueça ainda investimento, ou seja, Bebe vais uma água, investir... Lopo, bebe uma água. Olha, vais investir... calma aí. E tem aqui um caminho, e pronto, é para responder junto. Quando falamos desses 3 passos, é para fazer um primeiro e depois o outro, ou é uma estrutura que dá para fazer combinada? À medida que tu buscas ganhar mais, tu preservas o que tu já conseguiste e tu investes. Como é que tu montas isto no teu caso? Olha, os 2 primeiros é para fazer ao mesmo tempo. À medida que eu ganho, eu preservo, né? Eu tenho que sempre garantir que não há desperdício. Certo. Se eu ganho 100 mil kwanzas, eu tenho que preservar e garantir que não há desperdício, né? Se eu compro, porque veja, Euclides, tu começaste a trabalhar, vais poupar 3 anos, né? Ou vais lutar, depende do quanto tu ganhas, para comprar um carro. Se tu não preservares isso, acontecer algum incidente, né? Cuidares mal do teu carro, vais ter que levar mais outros 3 anos para conseguir comprar mais um outro carro. Então é super importante que enquanto tu ganhas, tu estás a preservar tudo o que você já tem. O terceiro, no início da tua carreira, se estivermos a falar carreira de conta de outrem, tu vais sim fazer ao mesmo tempo o multiplicar, mas não na perspectiva de que tipo estou já a multiplicar, é muito mais estou a ganhar o hábito de multiplicar. Então, o que ganho, eu vou preservar, vou começar a investir, não
grandes montantes, porque no início da carreira o melhor investimento é aquele que você faz em ti próprio, mas não vou deixar de investir, já vou ter conta custódia, já vou começar a fazer depósitos, vou experimentando, só para ganhar o hábito de começar a investir, para depois quando eu chegar, porque também assim, mesmo em termos de crescimento profissional, há um limite de até onde você pode crescer e há um limite de até onde depende de ti, né? Você vai se capacitar, vai chegar a uma altura que tudo que estava ao teu alcance você já fez. Agora tens que deixar o tempo correr, né? Para as coisas, para começar a ver os frutos. Ali, all-in no multiplicar. Ok. A base de entendimento aqui, se calhar eu vou tentar fazer aqui uma tradução e diz-me se estou alinhado com o teu pensamento ou não. Eu acho que quando o Lopo diz preservar e depois diz a seguir multiplicar, tem muito a ver também com gestão de risco no processo de construção. Ou seja, a ideia de preservar não é necessariamente guardar, é na verdade colocar o teu dinheiro num sítio que ele não perca valor com a inflação, não desvalorize, certo? Exatamente. Não perca valor com a inflação e não desapareça. Exato. Esse também que ele também exista é outro tema. E se mantenha com o mesmo valor, de modo a que nesse período o teu poder de compra seja preservado no processo, né? Exatamente. Então tem muito a ver também com quanto de risco tu podes correr no processo. Exatamente. É isso. É gestão de risco e de tudo. Falo de toda a vida financeira. É das minhas poupanças, daquilo que eu estou a ganhar e dos ativos que eu vou comprando ao longo da vida. Estás a ver? Do carro, da casa, por exemplo, né? Nós não tínhamos a cultura em Angola de fazer seguro multirrisco habitação. Só quem fazia crédito é que tratava esse seguro. Sim. Mas nós no ano passado tivemos 12 incidentes. Prédios que rebentaram, estás a ver? Prédios que caíram. Aí as pessoas começaram a ter um wake-up call. Epá, que afinal aquilo que eu tenho, que supostamente é seguro, dura 30 anos, pode não durar. Estás a ver? Às vezes, preservar. Então, por isso é quando eu digo preservar, é toda a minha vida financeira. Isso é que é educação financeira. Não só a minha poupança, os meus investimentos, mas tudo o que eu tenho. Porque senão eu vou ficar, né? Queria usar um termo político, mas senão é tipo ter que estar a construir estrada, a mesma estrada várias vezes. Estás a ver? Está no mesmo orçamento geral de Estado todos os anos. Então, não dá para fazer a mesma coisa todas as vezes. Eu tenho uma experiência com seguros. Eu tenho investimentos em muitos países e fico muito feliz porque acho que hoje devo ter moradias em 4 continentes. Isso dá-me aqui um certo orgulho a falar. No, really good, really good. E uma das moradias sofreu um assalto. E eles, pronto, é uma moradia fora de Angola. Eles levaram coisas dentro de casa e levaram inclusive o carro, mas depois apareceu, a polícia recuperou. Chegaste a contar. As coisas que eles levaram dentro de casa eu não consegui recuperar, mas as janelas partidas, os portões e tudo, o seguro, que eu acho que é um excelente instrumento de proteção, mano, eu muito sinceramente... Eu acho que as pessoas que não têm um seguro devem repensar um pouco a vida, porque quase nada te sai tão barato quando o problema acontece como um seguro. E eu lembro que, pronto, tirei tudo, o seguro pagou a reparação das janelas, tudo, mas eu cometi um erro que o meu seguro para habitação era só buildings, não era content, ou seja, era só a estrutura e não era o conteúdo. Não, que estava dentro, eu obviamente, logo depois refiz esse seguro, até pessoas que têm literacia financeira acabam cometendo estes erros. E o brutal, sabe o que era, Lopo? As coisas que eles levaram de casa equivalia a mais de 20 mil libras. Estamos a falar 25 mil dólares. A diferença do seguro para um seguro que cobra a estrutura e um seguro que cobra a estrutura e o conteúdo são 5 dólares ao mês. Veja só. Ou seja, às vezes tomamos decisões são tão absurdas. Um valor tão imaterial, mas por uma proteção tão grande, estás a ver? Enorme, estás a ver? Então, essas coisas são importantíssimas que a gente coloque dentro dessa reflexão e obrigado por trazer isto aqui. Quando se fala de proteger o dinheiro, obviamente faz aqui uma ligação com a questão taxa de juros, né? O que é isso de juros? O que é juros e por que é importante quem
quer entender do dinheiro, compreender o que são os juros e como é que eles São os funcionam. juros. Boa. Os juros, a taxa de juros, ela está ligada com aquilo que disseste na tua intervenção inicial, que é proteger o valor, né? O valor do dinheiro. Porque o dinheiro tem valor, né? O dinheiro que eu ganho, ele serve para comprar um tanto de coisas. Eu posso ou gastar ou posso ou poupar, né? Poupar e investir, né? Se eu gastar, eu vou comprar um tanto de coisas. Se eu guardar o meu dinheiro, vou preservar o meu dinheiro, eu quero garantir que quando eu decidir comprar, ele vai me permitir comprar exatamente as mesmas coisas que eu compraria hoje ou até muito mais. Então, Certo. isso está associado à inflação, né? Que é a subida generalizada dos preços. Os preços sempre sobem ao longo do tempo. Então, se eu estou a poupar algum dinheiro, né, eu preciso garantir que esse dinheiro que eu estou a poupar, ele vai me permitir comprar o tanto de coisas no futuro. E é aí onde entra a taxa de juros. Então, quando eu vou poupar, e até também está muito ligado ou quando eu vou pedir algum dinheiro emprestado, ou se eu tiver a emprestar o dinheiro a alguém, imagina que eu vou emprestar um dinheiro ao Euclides, ou um banco vai emprestar o dinheiro ao Euclides para pagar daqui a 2 meses. A narrativa ou a perspectiva que está subjacente à taxa de juros é que o Euclides tem que me devolver o dinheiro equivalente ao dinheiro da manhã, não o dinheiro de hoje. Ou seja, se hoje o banco vai dar 10 milhões e o banco consegue comprar um tanto de coisas para você pagar daqui a um ano, o banco quer garantir que daqui a um ano, o banco e todas as instituições financeiras que usam taxa de juros, daqui a um ano, o dinheiro que eu te emprestei serve para comprar o mesmo tanto de coisa que servia na data que eu comprei. E ainda ganha alguma coisa. Por isso é que a taxa de juros é importante. Ela tem implícita a taxa de inflação, né? E ela tem implícita o custo do dinheiro, porque o dinheiro tem um custo. Estás a ver? Por isso é que a taxa de juro ela é essencial. Ela é essencial para quem empresta, é o custo de pedir algum dinheiro emprestado, que no mercado financeiro é muito associada a Luibor, né? Que depois também podemos entrar em detalhe quanto a isso. E para quem vai investir é o quanto é o custo de oportunidade. Estás a ver? Para eu que vou pedir o dinheiro, a taxa de juros representa o custo do capital. Para quem vai emprestar o dinheiro ou vai investir, representa o custo de oportunidade. Entre eu gastar hoje ou gastar amanhã, eu vou colocar, não. Então, se eu vou dar um dinheiro ou vou investir um dinheiro, eu quero ganhar um tanto quanto por causa do custo de oportunidade. Isso é uma reflexão muito importante a trazer, que é, além do custo do dinheiro, o custo da oportunidade. Porque eu acho que nós estamos sempre a pensar nisso quando fazemos absolutamente quase tudo, menos quando nos referimos ao dinheiro. Já vês que às vezes a gente pensa assim, vou ver esse filme até às 2 da manhã ou vou dormir já porque amanhã tenho que acordar às 7 para ir ao trabalho. Nós estamos a pensar no custo-benefício dessa operação que nós vamos fazer. Vou descansar hoje ou vou naquele almoço de família. É sempre custo-benefício, mas por que razão as pessoas não pensam nisto quando efetivamente gastam dinheiro? Porque eu tenho uma coisa, Lopo, que foi algo que eu adotei no início desse meu processo de ganhar mais conhecimento sobre dinheiro. Eu sempre comecei a pensar quanto era o meu ordenado por horas. Tá? Nós em Angola temos essa cultura do pagamento do salário ao mês e não fazemos essa reflexão horária. Mas no nosso recibo de salário vem. Qual é o nosso custo? Qual é o nosso ganho por hora? E se a pessoa fazer uma reflexão e pensar assim, eu ganho, vamos supor, 400 mil kwanzas, tá? 400 mil kwanzas é o que eu efetivamente ganho. Se eu ganho 400 mil kwanzas e eu trabalho, por exemplo, 8 horas por dia e eu trabalho 22 dias no mês, quer dizer que eu trabalho 176 horas. Se eu faço 400 mil kwanzas, né, que é o ordenado que nós estamos a usar aqui como referência, dividido por 176 horas, eu ganho 2.272 kwanzas por hora. Né? Até ali está compreendido. Se, por exemplo, hoje, Euclides, dizer assim, eu estou aqui nisto, mas vou comprar um tênis de 100 mil kwanzas, por exemplo. Se eu fizer os tais 100 mil kwanzas
e eu dividir por 2.272, que é o meu ordenado por hora, este tênis está-me a custar 44 horas de trabalho. E se eu dividir por 8 horas ao dia que eu trabalho, e são 5 dias e meio, epa, a pessoa tem que fazer essa reflexão. Quanto me custa, por exemplo, da minha hora de trabalho que eu vou fazer? E é ali, por exemplo, que eu comecei a entender coisas como alugar roupa. Estás a ver? Tu tens um casamento. O fato são 100 mil kwanzas, o teu salário são 400. O aluguer do fato são 20 mil kwanzas. E tu só vais usar para esse casamento. Faz sentido começares a tomar algumas decisões. E são decisões que tu tomas quando entendes exatamente o custo do dinheiro e o custo da oportunidade que nós nos referimos, que é, em vez de eu gastar os 100, eu gasto 20, eu pego nesses 80 e poupo a 15%, talvez seja algo bom lá na frente, né? Então fazemos essas reflexões, são muito interessantes quando nos referimos isto. Eu acho brutal. Não, essa é uma reflexão interessante. E eu gosto sempre de dizer que a renda ativa, né, ela é conquistada com suor e sangue. Por isso é que nós temos mesmo que racionalizar. É verdade, Euclides, acordar às 5, né? Alguns ainda têm que enfrentar táxi, enfrentar o trânsito caótico de Luanda. É um dinheiro suado. E quando olhas nessa perspectiva, que cada kwanza é 1 minuto de trabalho e um telefone, às vezes é 1 mês inteiro de trabalho, você começa até a refletir, será que 1 mês inteiro de trabalho para comprar um telefone? Não. Pelo menos a renda ativa não. Deixa primeiro investir, se calhar, a renda passiva, que eu não estou a sentir tanto e vou gastar nisso. Então, quando pensas nisso, consegues meter horas e tempo no quanto tu ganhas, tu começas a ver que esse dinheiro conquistado com suor e sangue, eu preciso mesmo racionalizar. Como é possível, Lopo, a pessoa não entender sobre o custo de dinheiro, não entender sequer como ganhar dinheiro, ganhar renda passiva, mas ter tanta facilidade para se endividar e assumir um compromisso de pagar taxa de juros a uma outra pessoa ou instituição? O que é que está por trás do racional de ser tão fácil contrair uma dívida, ok? Mas ser tão difícil fazer um investimento? Eu acho que isso aí é finanças comportamental, né? E a Neuza, ela fala muito sobre isso e a estatística que fala sobre isso, né? Mesmo quando nós falamos de educação financeira e como ser financeiramente educado, né? Mais de 70% é questão de finanças comportamental e nem apenas 30% é técnica, porque o Euclides numa mentoria de um dia inteiro, tu podes descarregar tudo que você sabe sobre finanças pessoais. Mas não quer dizer que a pessoa vai já sair dali o pró, porque ele tem que ainda lidar com os temas mesmo comportamentais, de disciplina, de organização, né? E isso leva à causa do endividamento. Por exemplo, a causa do endividamento normalmente são duas, organização e disciplina, né? Primeiro, se eu não for organizado, as pessoas não gostam, por exemplo, de fazer uma planilha, né, ou usar aplicativos como o Chova ou planilhas Excel para organizar e saber quanto é que eu vou planear o meu mês, eu vou correr o risco de não planificar um gasto que eu deveria ter, que eu vou ter obrigatoriamente, mas esqueci de planificar e quando acontecer, não tenho salário, vou ter que me endividar, né? Estás a ver? Então imagina que você vive de renda e esqueceste de quando é que vais pagar a renda. Quando bater, vais ter que se endividar. Se você esqueceu de colocar no teu orçamento, vais ter que se endividar. Ou como muitas pessoas, por exemplo, que não planificam, não têm um plano anual, o seguro, né? Se tu perguntas a alguém quando é que o seguro do teu carro vai vencer, as pessoas esquecem, né? Eu já tenho na planilha e sei quando está a se aproximar, já está lá planeado. Ou o aniversário, por exemplo, de uma pessoa querida. Vais ter um aniversário da tua esposa, do teu filho, e você esqueceu de planificar. Quando chegar, como tu sabes que aquela é uma despesa que tens que fazer, vais ser obrigado a se endividar. Então, o endividamento ele é resultado de falta de planeamento, né, de organização, não tem ferramentas para se organizar, ou disciplina. E disciplina é quê? Porque eu depois também posso ser organizado. Sei, já planeei tudo que eu vou gastar. Mas quando o dinheiro que eu reservei para o lazer acabar, não tenho disciplina insuficiente para dizer no meus brada, não vou sair, porque não há mais budget. Só se vive uma vez, né? Viver é daqui para aqui, esta vou gastar. Então, se eu não tiver organização nem disciplina, eu normalmente vou recorrer ao endividamento para fechar o buraco que eu próprio causei. Estás a ver?
Por isso é que é preciso criar o hábito de estar organizado, estar disciplinado. Aí é que eu vou garantir que do que eu ganho, eu consigo guardar alguma coisa, né? Não estou chapa ganha, chapa gasta. E quando eu conseguir, que esse é o primeiro nível, porque se alguém não consegue, Euclides, viver abaixo ou 2 degraus abaixo daquilo que ele ganha, ele não consegue poupar para investir. Estás a ver? Eu primeiro preciso garantir que eu gasto mensalmente menos do que aquilo que eu ganho. Tem que ter um leftover. Né? A partir do momento que tem, eu vou começar a poupar, crio reserva de emergência, depois vou começar a investir. Boa, boa. O que é essa coisa da reserva de emergência? Como é que o indivíduo pode construir a sua reserva de emergência? Boa. Bom, o conceito da reserva de emergência está associado do que eu, mesmo sendo organizado financeiramente, eu não consigo prever tudo, né? Porque nós não somos, não fizemos futurologia, né? Coisas inesperadas acontecem. Ninguém tem bola de cristal. Por mais organizado que você seja, coisas inesperadas acontecem. Ferro de engomar, furos, o carro os teus pneus do carro podem furar. Alguma coisa pode acontecer, um problema elétrico e que tu tens que resolver, né? Então a reserva de emergência surge justamente para isso. A reserva de emergência é uma poupança, é uma almofada de ar fresco, uma reserva monetária que todo mundo deve ter para quando surgirem gastos inesperados, terem um sítio para recorrer, em vez de recorrer ao endividamento, estás a ver? Porque se os pneus do meu carro furarem e eu não tiver reserva, eu sou obrigado a ligar para ti, Euclides, porque eu preciso ir trabalhar, empresta-me um dinheiro, ou ir para o Kika Gil, ou meterem um chourição, ou comprar algum pneu, porque eu tenho que ir trabalhar, estás a ver? Então, passar a reserva por humilhações, né? Vais passar por humilhação, pedir dívida, e a dívida é essa cena, Euclides, porque tu já comprometes o próximo mês. Se eu ganho, por exemplo, 400 mil e recorrer a uma dívida de 100 mil, quer dizer que o próximo mês vou ganhar 300. A dívida é uma despromoção, né? Porque ainda estou naquele mês, estou a pagar despesas do mês anterior. Então, esse é o propósito da reserva de emergência, a cuidar, nos ajudar, nos auxiliar nos gastos inesperados, seja nos mais ordinários, que sempre acontecem, ou seja, nos eventos inesperados que possam comprometer a nossa renda mensal. E aqui estamos a falar de uma situação de desemprego temporário, né? Que também pode acontecer. Eu ser despedido ou a minha fonte de renda principal estar comprometida e eu precisar de algum rendimento que me garante que eu não vou estar apertado, não vou me endividar e vou conseguir pelo menos me manter no mínimo 3 a 6 meses. Então, a reserva de emergência é isso, essa poupança que deve cobrir 3 a 6 meses das tuas despesas essenciais. Eu costumo dizer, a reserva de emergência é almofada. Eu acho que a reserva de emergência até resolve o problema de impotência sexual, sabe? Porque às vezes tu como homem estás tão preocupado com como é que as contas vão ser pagas, como é que esse problema que surgiu vai acontecer, que paras de funcionar. Tu ficas a pensar tanto em dinheiro. Não, isso é verdade. Tanto é que a estabilidade financeira, a poupança, os investimentos, é para dar-te uma peace of mind, uma paz de espírito, que é fixe, estás a ver? É mesmo saudável, porque dinheiro e onde é que a pessoa coloca essa reserva de toda hora emergência? de dinheiro é chato. Olha, a reserva de emergência deve ser colocado numa solução de investimento que te permite duas coisas. Primeiro, tem que te permitir fazer resgates antecipados dessa aplicação e que tem que te permitir fazer reforços, porque a reserva de emergência tu podes usar e depois tens que repor. Então tem que sempre ser uma solução tecnológica, uma solução de investimento que cumpre estes dois papéis, permite resgates antecipados e permite reforços. E nesse momento existem hoje duas grandes opções para isso. Uma que são os depósitos a prazo, mas só aqueles que permitem resgate e permitem reforço, né? Existem os bancos, têm vários. E também agora eu começo também a sugerir às pessoas os fundos de investimentos de tesouraria, que são aqueles que permitem resgate em D+1. Não a totalidade, porque às vezes o resgate não é instantâneo como um depósito a prazo, mas pelo menos se tiveres uma reserva de emergência, tu podes pôr 50% em depósitos a prazo, outros 50% podes colocar num fundo de tesouraria, que são aqueles que têm, que garantem a preservação do capital e que têm um resgate pelo menos em um dia, né? Em D+1. Um depósito a prazo e um fundo de tesouraria, quais é que seriam, por exemplo? Se a pessoa tivesse depósitos a prazos
Tem dois que eu gosto, que eu utilizo. Um, que é do glorioso Banco Buy, que acho que é o depósito a prazo Buy. Está disponível no Buy Direto. Esse permite fazer o reforço, né? E também te permite fazer o resgate. O bom deste do Dubai, passa a publicidade, pronto, somos todos acionistas, mesmo na publicidade ganhamos sempre em dividendos. Exato, exato. É que te permite fazer resgate antecipado sem penalização de juros, né? Isso é que é super interessante. O único inconveniente desse é que para fazer o resgate tens que contactar a tua gestora, né? Então, para quem não tem gestor, esse é um desafio que talvez pode não colocar tudo neste. Mas depois tem outro banco também, que é o Atlântico, eles também têm um. Outros bancos devem ter, estes são os que eu conheço, que tu fazes a aplicação e podes fazer também o resgate. Esse tem penalização de juros, mas só dos juros, nunca do capital, e seriam boas opções. Em termos de fundos de tesouraria, a Standard Gestão de Ativo tem um bom, que é mesmo um Standard Tesouraria. A Kassai também tem um, Kassai Curto Prazo, também é um fundo de tesouraria. E a Emera também tem um, que é o... agora esqueci-me do nome da Emera, mas pronto, eles também têm um É o fundo liquidez. Isso, liquidez Prime, também é um fundo de tesouraria. Mas aquele tem um detalhe, aquele não tem uma liquidez em D mais 1, acho que tem uma liquidez em D mais 2 ou mais 3. Quase mais 5, era mais 5, acho que agora baixou para D mais 3. 5, yeah. Eu acho que é importante entender esses aspectos que estamos a falar, porque a reserva de emergência é para uma situação não planeada. Então, muito mais do que quanto dinheiro tu vais ganhar com esse teu investimento, essa tua poupança, é a capacidade de ter acesso a esse dinheiro quando for necessário. E, obviamente, como o Lobo está a dizer, tu não queres que os juros sejam penalizados, porque pelo menos durante o período que o teu dinheiro ficou cativo, tu sabes que existiu alguma preservação do capital. Então, até olho com a importância de, se calhar, teres uma reserva de emergência até que acumula os juros que são pagos mensalmente, alguma coisa assim, pode vir a ser interessante para o indivíduo que está do outro lado. E há quem diz, Lopo, que para eu investir eu tenho que ter uma reserva de emergência feita, porque senão não adianta investir sem reserva de emergência. Qual é a visão sobre isso e o que é que as pessoas devem entender? Eu sempre pensei como é que seria o meu primeiro livro. Depois de ter lido, se calhar, durante essa minha vida, mais de 450 livros, de certeza, porque eu estive a fazer esse exercício e contei, eu escrevi esse livro, o meu primeiro de originais. Como ganhar um segundo salário todo mês sem autorização do teu chefe. Isto vai-te mostrar estratégias pontuais sobre como tu podes atingir a independência financeira, como tu podes cuidar melhor do teu dinheiro, ter ideias de renda extra e negócio e validar aquilo que durante muito tempo tu tiveste a adiar. Este livro é o presente ideal para tu dares às pessoas que tu amas e para tu dares a ti mesmo. Então, compra uma cópia e vamos juntos. Ok. A visão que eu tenho é... eu tenho uma visão um pouco... não diria radical. É um pouco radical, porque acho que a emergência também é radical. Por exemplo, há não diria engano, mas mislead, que as pessoas às vezes pensam que para formar a reserva de emergência eu tenho que poupar 10% todos os meses até formar a minha reserva de emergência, né? Se esse for o caso, só para ter um mês de poupança, seria necessário. Seria necessário, se eu estar a poupar 10%, seria necessário 10 meses. Então vai levar muito tempo até a reserva de emergência. Eu digo sempre às pessoas, a tua reserva de emergência deve ser formada na mesma magnitude da urgência que resultaria em não ter reserva de emergência. O que é que eu estou a dizer? Se surgir uma situação, Euclides, pneu do teu carro furar, ou a instalação da tua casa, acontecer uma coisa, tu vais ter que resolver nesse mês. Não vais poupar 10% para resolver a situação, tu tens que resolver a situação. A reserva de emergência, eu digo que tens que formar com urgência. Com urgência por quê? Porque se surgir uma situação, você vai resolver com urgência. Então, para formar a reserva de emergência não é 10, não é 20, é o máximo que você conseguir. Tem um cota que eu gosto muito de acompanhar, Dave Ramsey, um guru, né? Mais de 25 anos em educação financeira e tal. Ele diz assim, tens mesmo que ser intenso, ser 50%, 60%, ou seja, o máximo que você conseguir poupar, e até 50% se for necessário, tu deves formar a reserva de emergência. Isso deve te levar no máximo 3 meses. Por que eu digo 3 meses? Porque se surgir uma situação e essa não vai dar para conseguir poupar, não é verdade. Porque se surgir uma situação de emergência, você vai resolver naquele mês. Estás a ver? Okay. Então tens que resolver a reserva de emergência com a mesma intensidade. Em 3 meses tem que estar formado. Né? Custo que custar. Depois dali tu começas a investir. Né? Agora, se não estás a conseguir formar a reserva de emergência, está a levar muito tempo, é para começas a investir. Também não vais ficar 10 meses e vais fazendo os dois. Ou investe em aplicações que
que te permite o resgate para surgir alguma situação, ou seja, estás a investir e a formar a reserva de emergência ao mesmo tempo. Yeah. Eu penso que, pelo menos tens um mês de despesas, devia ser o teu primeiro goal, porque leva algum tempo. Por exemplo, a ideia da gente falar, olha, 6 meses de despesas, né? Supondo que tu consigas poupar o equivalente a a metade da tua despesa mensal todos os meses, ainda assim, para chegar a 6 meses levaria um ano, né? Mas eu acho que a ideia de a gente conseguir pelo menos o primeiro mês, imaginar, o meu custo mensal são 400 mil, tá? Pelo menos tenho um mês de despesas. Em teoria, mesmo que tu consigas poupar meio mês de despesas, né? A cada mês de ordenado, ainda assim te levaria pelo menos 2 meses para conseguir um mês de despesa. É um exercício enorme e extremamente difícil para a maioria. E aí eu vou concordar muito contigo quando o teu primeiro passo fala sobre ganhar mais. Para mim, a melhor forma de construir uma reserva de emergência é pensar assim, se calhar, chefe, eu esse mês quero fazer 5 horas a mais por dia de trabalho para tu me pagar as horas extras, estás a ver? E eu vou trabalhar como um cão este mês para ver se esse mês eu consigo, pelo menos em horas extras, ter aí metade do meu custo mensal e fazer aquele boost, aquela alavancagem dentro daquilo que é a minha despesa. Eu acho que as pessoas falham muito nisto, né? E focam-se na ideia de tentar poupar com os recursos que tenho, enquanto se calhar redirecionar qualquer rendimento extra para a alimentação da própria reserva. Eu vejo isso também como isso é um uma approach. boa solução. Eu digo sempre, Uma boa pronto, é solução. considerar não só poupar o salário todo, e também porque também não é ideal ter muito dinheiro em reserva de emergência, né? Quando existem opções que podem render muito mais. Então eu digo sempre ao pessoal, tem que ser os teus custos essenciais, ou seja, no teu orçamento, naquele 50, 30, 20, só dos custos essenciais é que tu multiplicas por 3 ou por 6, né? Esse é o ponto. E outras oportunidades, conforme tu disseste, é tentar ganhar mais ou usar os recursos, por exemplo, para quem trabalha por conta de outrem, subsídio de férias, subsídio de Natal, avaliação de desempenho, é pegar aquilo tudo e mandar. E outra forma também de considerar é quando o meu rendimento aumentar, antes de eu ajustar por causa do lifestyle inflation, antes de eu ajustar o meu estilo de vida, é continuar a fingir que eu ganho o salário anterior e poupar todo o resto, estás a ver? Para acomodar. Isso às vezes é difícil porque, por causa do próprio ambiente em si. Há inclusive homens, Lopo, que ele não diz, e até mulheres, né? Não diz quanto é que ganha, porque essa família está tão desalinhada financeiramente que ele diz assim, se eu lhe disser que eu ganho isso, vai querer torrar todo o dinheiro. Então a única vai chance encontrar um sítio para pôr esse dinheiro. De proteger a família é essa infidelidade financeira. Mas qual é a tua visão dessa situação da infidelidade financeira? Eu não concordo, né? Sou casado e quando vocês casam, né? Vocês são um só e um só até nas finanças. Então, não concordo com a infidelidade financeira. Nós temos que ter disciplina o suficiente e coragem suficiente para dizer ao nosso parceiro, estamos a ganhar mais, mas esquece esse dinheiro porque nós vamos investir, né? E temos que ter isso. Vai dar luta, mas é importante todo mundo estar na mesma página, estás a ver? Porque a questão, para quem é casado, né? Para quem vive maritalmente, é preciso que todos da tua casa estejam alinhados na mesma visão, estás a ver? Porque se não tiver é muito difícil, estás a ver? É muito difícil. Então, se a visão não for alinhada sobre dinheiro, vocês estão no início do relacionamento, estão a pensar em casar, de repente descobres que o potencial cônjuge está a vir com uma dívida de 100 milhões de kwanzas. O que é que acontece? Qual seria o teu posicionamento numa situação dessas? E o que é que tu aconselharias? Como é que as pessoas se protegem? Porque se vai casar em comunhão de bens, por exemplo, né? Bens adquiridos, né? Vamos supor, às vezes até as pessoas se casam em comunhão total de bens. Tu já me vens com um passivo de 100 milhões. Isto é perigoso. Como é que normalmente numa situação dessas, tu como especialista, como é que tu proteges os teus clientes desse tipo de situações? Vai avançar com base no amor ou vai encontrar um instrumento de proteção à dívida que o cônjuge ou o potencial cônjuge está a trazer? Esse é um tema interessante da dívida pré-casamento. Os americanos, eles têm mecanismos mais eficientes e fazem acordos pré-nupciais e criam trusts, criam fundos e protegem os seus ativos, né?
tanto contra divórcio, contra não sei o quê. O que eu defendo é transparência total, né? O chato é nós entramos para o casamento e eu descobri uma coisa que eu não sabia, ou seja, tu me colocaste numa situação que talvez, se eu soubesse, iria alterar a minha decisão. Então, o que eu defendo é transparência total. Eu sei a dívida que você tem, você sabe a dívida que eu tenho. E com base nessa informação, eu vou tomar a decisão se quer avançar ou não. Se o amor que eu tenho pelo meu parceiro é superior à dimensão do problema, vamos entrar no casamento e vamos enfrentar esse problema juntos, né? Se não é, eu tomo a decisão, adiamos o casamento até pagar a dívida, né? Ou entramos para o casamento. Mas a verdade é que se tu amas a tua parceira, mesmo que tu crias um mecanismo de proteção, né? E se fizer, por exemplo, o casamento de comunhão de adquiridos, a partir dali tudo passa a ser comum, o que está para trás é de cada um, né? Que é o tal conceito de comunhão de adquiridos, incluindo a dívida. Está protegido. Mas mesmo se tu te proteges legalmente, só pelo fato de ser teu parceiro, é um problema teu. Sim. Estás a ver? Vai sempre sair no vosso orçamento amortizar essa dívida. É o mesmo jeito que, não só das dívidas, mas como casa. Se nós casarmos e cada um já tiver uma casa e tiver uma prestação a pagar ao banco, vocês vão ter que lidar com essas prestações juntos. Vai ter que entrar no vosso orçamento, estás a ver? Então, mesmo que tu te protejas, e é possível te proteger por meio de acordos pré-nupciais e até casamento de comunhão de adquiridos, mas é um problema vosso, vocês têm que enfrentar, né? Só tens que saber, né? Não saber isso é que é infidelidade. Agora, sabes? E em função disso toma a decisão se vais avançar ou não. Lopo, a pessoa tem plano de pagamento de dívidas, organizou-se financeiramente, fez orçamento, tem reserva de emergência. Olhamos um pouquinho para aquilo que é o nosso mercado angolano, principalmente na área aqui do mercado de capitais. Ainda existe muito ceticismo com relação ao investir em Angola, por exemplo. Da tua experiência, e falo até para as pessoas que nos ouvem do estrangeiro, os angolanos na diáspora e até os outros PALOP, o que é que o mercado angolano representa atualmente dentro daquilo que é a diversificação dos investimentos para todas as pessoas, até para aquele indivíduo que é um empresário, que tem mais ligação com a economia real? Como é que nós devemos olhar para Angola e no nosso mercado de capitais atualmente? Olha, o nosso mercado é um mercado que está a crescer bastante, né? Tá, assim, é um mercado a nível da região que mais cresce, mais tem notícias positivas, né? Mesmo até para quem está para fora. Os mercados emergentes efetivamente representam mais risco, mas é muito por conta da moeda dos próprios mercados emergentes, mas também representam muito mais oportunidades. Sim. Né? Tanto é que quando tu olhas, e depois podes colocar aqui as estatísticas, por exemplo, no ano de 2025, estou sempre a falar isso lá na renda passiva, a rentabilidade dos mercados emergentes foram superior à rentabilidade do mercado norte-americano e do mercado global. Certo. Né? Isto para mostrar o quê? Que há uma grande oportunidade nos mercados emergentes. Primeiro, porque poucos conhecem, há muito mais oportunidades, os ativos valorizam muito mais, sim, representam mais riscos, mas os ativos valorizam muito mais. Tu olhas aqui as operações que nós tivemos da IPO, né? Quase todos os IPOs que foram bem-sucedidos, os investimentos dobraram de valor em menos de 3 meses. Isso é uma baita oportunidade, tanto para quem vai investir de curto prazo, mesmo até para quem vai investir de longo prazo, né? Então, o nosso mercado angolano representa muita oportunidade, tanto nos instrumentos de renda fixa, por exemplo. Nós temos os instrumentos de renda fixa, estou a falar aqui dos títulos de tesouro, estou a falar dos depósitos a prazos, que oferecem rentabilidades, assim, de longe, para os mercados mais maduros, né? O pessoal aqui gosta muito de mandar dinheiro para Portugal, né? E deve ter uma audiência que também investe em Portugal. A rentabilidade de um país organizado, quase nem chega a 1% de um depósito a prazo. Mas em Angola você encontra depósito a prazo de 20%. Estás a ver? Então isso representa uma oportunidade. Tem sim o risco da moeda, mas se souber gerir, mesmo dentro de Angola, nós também temos opções de investimentos de proteção cambial. Falo aqui dos fundos que investem, falo dos fundos de proteção cambial, né? Estou aqui a falar dos títulos indexados, a Kwanza, a taxa de câmbio, estou aqui a falar das OTMEs, dos títulos de tesouros em OTMEs, e estou a falar também dos próprios negócios. Por exemplo, quando tu investes em ações, tu te proteges da inflação, porque os negócios crescem ao longo do tempo, estás a ver? Então,
O nosso mercado é a joia da coroa, tem muita oportunidade. O nosso país está a se organizar. Essas taxas assim altas que nós temos do título de tesouro de 20% não vão ser assim para sempre. Um dia Angola vai ficar tão organizada como Portugal e as nossas taxas vão ser 5%. Por isso é que a oportunidade de investir é agora, estás a ver? Exato, exato. Eu tenho uma reflexão que eu normalmente faço, é exatamente sobre o custo. Às vezes a pessoa quer proteger o dinheiro. Eu olho muito mais para a ideia de colocar dinheiro fora do país, nem tanto como uma proteção a nível de moeda, mas uma proteção a nível de geografia. Porque só o custo de tu fazeres uma transferência hoje, o custo normal são mais de 2,6% a quase 3%. Ou seja, se tu vais mandar um dinheiro na ideia de proteger, vai te Tem que ganhar custar acima entre disso. 2,5% a 3%. Então, em teoria, para que o teu dinheiro esteja preservado lá, tens que também ganhar esses 2,5%, né? E se o câmbio se mantiver estável no país de onde o dinheiro saiu, Angola, por exemplo, só recuperas quando isto acontecer. No entanto, nós temos instrumentos de proteção, como, por exemplo, além dos fundos, as próprias obrigações do Tesouro em moeda estrangeira, né? Que a gente investe em kwanzas e recebe os juros em dólares e depois o principal em dólares também, que os juros começam de 5% a 8%. Muito Ou seja, acima do que tu consegues lá fora. muito acima Em de qualquer dólar. coisa que tu vais receber e em dólares. Então, só por aí, olhar para o mercado angolano, e às vezes a pessoa diz, já vou mandar os meus dólares para Angola. Se for para ganhar 8%, devias. Não, Obviamente sim, sim. existe a preocupação com a economia, mas o Estado paga. Não, O Estado paga. Estado E o paga. risco é muito Depois é só diminuto você quando tu pensar, os emprestas ao bancos têm Estado. milhões e milhões de dinheiro investido em títulos, Yeah. meu. Não é Yeah. os teus kwanzas. Yeah. Estás preocupado, o BAE, Yeah. o BFA, as grandes instituições deviam estar mais preocupadas do que tu. Não, o Estado paga. O Estado paga. Eu olho muito para isso, porque pô, tu vais olhar para o rendimento médio, por exemplo, da Bolsa Britânica, que está cada vez a perder mais tração no mundo. Aliás, a economia toda do Reino Yeah. Unido. Até a Bolsa de Taiwan ultrapassou a bolsa de Londres. Yeah. Então, e é para veres que isto é o peso de quase uma única empresa, né? Que é a Taiwan Semiconductors lá, obviamente com ganhos altíssimos, semelhantes da Nvidia e da ASML na Holanda, disruptaram completamente o mercado e permitiram que a Bolsa de Taiwan crescesse muito. Mas tu olhas para uma bolsa, por exemplo, aqui, que a média dos últimos 100 anos é na ordem de 7%, mais ou menos 6,5% de retorno. Obviamente estamos a falar de libras. E tu olhas para Angola com instrumentos de rendimento fixo. E aquilo que o americano diz risk-free rate, né? Investimento livre de risco, que é quando tu olhas para a dívida de curto prazo e tu pensas que, pô, tens títulos de 2, 3 anos, estão-te a pagar 5% a 6%, 7% em dólares. Não faz sentido não olhar para Angola e para o nosso mercado de capitais como extremas oportunidades, tanto para proteção como para crescimento, né? Então é super interessante. Não, é super. As oportunidades estão aqui, né? Euclides, só não vê quem não quer ou quem olha ainda com ceticismo, estás a ver? Porque nos instrumentos de renda fixa tens baitas oportunidades, melhor do que tens lá fora. E mesmo também nos instrumentos, por exemplo, de renda variável, tens grandes oportunidades. Meu, sabes que é ter a oportunidade de ser dono de um banco já estável, sólido, que existe, como o Banco BAE. Um banco que nós estamos a dizer que ainda tem margem de crescimento. Vê a taxa de inclusão. Vê a taxa, vê o número de pessoas que têm conta bancária. Existem milhares e milhares de angolanos para alcançar. E você está a falar de um mercado que tens a oportunidade de ser acionista do BAE, do BFA, Standard Bank, da Unitel, e empresas que são líderes no seu setor de atuação. Esse tipo de oportunidades em mercados mais maduros carrega consigo um prêmio. Né? Para tu vais ver aí, analisas o preço sobre o valor patrimonial ou o preço sobre o lucro do JP Morgan, que é o maior banco do mundo, com o PE ratio Dubai, está extremamente descontado, estás a ver? Então aqui são oportunidades gigantes para se investir. E depois também, claro que temos o histórico do câmbio, isso assustou muita gente, mas nós estamos há 2 anos, podemos discutir se ele é real ou não é real, mas está estável. Claro que tens que saber julgar, né? Mas está estável há 1 ano. Eu gosto de olhar para uma perspectiva africana. Eu penso muito, antes de fazer essa reflexão, até quero falar um pouquinho, acho que da compreensão para o sentimento das pessoas. Obviamente as pessoas olham para a economia real e depois olham para o mercado de capitais
E essa é uma fazem diferença nos comparações, outros países, estás a ver? Porque tu sentes o desenvolvimento social e econômico do dia a dia a acompanhar aquilo que são os números do país. Quando tu olhas para a economia real angolana, o cidadão comum que não lê os projetos, que não entende os crescimentos que estão além do que é real, né, do que ele consegue ver do outro lado da estrada, não tem essa mesma sensibilidade para a compreensão de evolução do mercado e, obviamente, dificulta a sua própria confiança. Mas onde é que eu vejo a oportunidade? Eu olho, por exemplo, o maior banco da Europa, que é o HSBC, ele está com um market cap, um valor de capitalização de mercado de entre, sei lá, 280 a 300 mil milhões de dólares, né? O maior banco da África, que é o grupo Standard Bank, que também está connosco em Luanda, né? Estamos a olhar em Angola, estamos a olhar acho que é em torno de 167 mil milhões, ou bilhões, para quem prefere falar desse jeito em inglês. O BAI, por exemplo, ele está com um market cap na ordem só de 2 mil milhões em dólares, né? Por aí. Por aí. Então, se nós olharmos que um banco como este, se nós pensarmos que um banco como este, nos próximos, sei lá, 10, 20 anos, pode vir a conquistar, se calhar, metade do que o Standard Bank hoje é em África, que seria na ordem de chegar uma ali a baita uns 80 oportunidade. mil milhões. Estamos a falar de crescer 40 vezes. Estás a ver? Não, tu vês isso. E é uma Euclides, do loucura ano passado, a nível de oportunidade. E é essa oportunidade que está aqui. Os outros mercados maduros, eles já sabem colocar isso no valuation. Por exemplo, do ano antepassado para o passado, o lucro do banco, por exemplo, do Banco BAE, dobrou quase 100%. Esse tipo de crescimento, se só vê numa startup, nós estamos a falar de um banco maduro, mas com taxa de crescimento de uma startup. Estás a ver? Isso é um grande indicador do potencial de crescimento que a nossa indústria tem, né? Eu acho que o setor bancário é o setor que mais cresce. Por exemplo, a Unitel deu-nos um grande exemplo de alocação de capital, que já houve altura que o lucro da Unitel era quase superior à totalidade da banca, e nessa altura a Unitel investiu num banco, o BFA. Hoje, passado 10 anos, o lucro dessa participação do BFA na Unitel é maior do que os lucros operacionais. Isso para mostrar como hoje o BFA, que é uma participada, né, que a Unitel tinha mais antes da UPV, era o maior acionista, né? Hoje, o investimento da Unitel que fez ao BFA, o BFA já é maior do que a Unitel em termos de resultados. Estás a ver? Isso mostra a taxa de crescimento que o setor bancário em Angola tem, estás a ver? E eu olha para gosto isso, está a entrar no nosso mercado. Eu gosto dessa análise que tu fazes, porque, se nós temos uma empresa como a Unitel, ok? Até o resultado do seu investimento num banco como o BFA, maior do que o próprio resultado das operações do dia a dia de telecomunicações, a reflexão que eu faço é exatamente o que estávamos a falar do custo da oportunidade, ficar de fora disso. Se tu olhas, por exemplo, a moeda Kwanza, 2022, por exemplo, valorização brutal. O que é que o Estado fez nesse período? Priorização do pagamento da dívida externa. É porque, obviamente, o dólar está barato. Estás a ver? Há certas coisas que são um pouco de senso comum. Estás a ver? São senso comum. Se os grandes estão a fazer isto, é o que tu disseste há pouco tempo, se os próprios bancos têm grande parte da sua receita vida emprestar dinheiro ao Estado, e o dinheiro que os bancos emprestam nem é dinheiro deles, é o nosso dinheiro, por que é que o nosso próprio dinheiro nós não emprestamos também? Então, esse é o é brutal. Que todo mundo deve fazer. Mesmo, por exemplo, no livro de ordens, que para dar também um tips, uma dica. Por exemplo, como é que eu analiso o livro de ordens? Eu, quando entro no site da Bodiva, a primeira coisa que eu vejo é o volume de transação. E se eu ver que estão a comprar muito um produto, eu vou ver, mas por que as pessoas estão a comprar isso? É o primeiro nível de análise. O que é o livro de ordens? Só para ter contexto, Lopo. Ok. O livro de ordens da Bodiva é o registro da nossa bolsa, onde estão todas as ordens de compra e todas as ordens de venda, né? A bolsa, todo mundo sabe, é o mercado que permite o encontro de quem quer comprar e quem quer vender, né? E essas intenções de quem quer comprar e quem quer vender são registradas num livro de ordens da Bodiva, né? Que é chamado também de mercado secundário. E tem a ver com aquilo que estás a dizer. Se os grandes estão a fazer isso, eu quando vou lá ver os melhores produtos, eu vou no livro de ordens, vejo no resumo de mercado e vejo os ativos mais transacionados.
O que é que estes gajos estão a ver que eu não estou a ver? Né? Eu vou lá, clico no código, isso está de desconto, por isso é que está a comprar. Isso não está a desconto. É assim, os bancos têm milhões e milhões em títulos de tesouro, por que é que nós também não fizemos? Lobo, faz-nos aqui um racional para que as pessoas percebam essa história de... Pô, o Lobo está a falar comprar BAE, comprar Unitel. Como é que essas empresas se colocam à disposição para compra? Falou OPV, OPI. O que é isso? Tá a ver? Como é que o negócio existe? Eu estou todos os dias a comprar seus produtos e de repente eu posso ir à Bodiva, à Bolsa de Valores, e investir nela. Como é que o negócio vai para a Bolsa de Valores? Ok, boa. Isso. Como eu disse no início, consegues me ouvir? Sim, eu ouço perfeitamente. Ok. Deu aqui um pim-pim, não sei o que aconteceu. Pronto, como eu disse no início, a Bolsa de Valores, pronto, é esse mercado, é esse espaço, né, ou tecnologia que permite o encontro de quem quer comprar, quem quer vender. Os investidores vão para a Bolsa para rentabilizar as suas poupanças, as empresas e os estados vão para a Bolsa para se financiar. E elas podem se financiar de duas formas. Uma, por meio de emissão de dívidas, que é por meio da emissão de títulos de dívida, podem ser títulos de dívida pública, quando são os títulos de Tesouro do Estado, ou títulos de dívida privada, quando são as obrigações, conforme fez o BAE, na emissão das obrigações, conforme fez a Sonangol, a Greener e o Standard Bank, que já fez algum tempo, que foi o primeiro a estrear esse mercado. Então, as empresas e o Estado vão para a Bolsa para conseguir se financiar, né? E as empresas podem se financiar emitindo dívida ou vendendo parte do seu negócio, abrindo parte do ownership do seu negócio, né? E uma empresa pode ser admitida na Bolsa e é chamada de emissão à Bolsa quando uma empresa vende pela primeira vez parte das suas ações. A esse processo nós chamamos de IPO ou OPI, que é oferta pública inicial, que é o primeiro momento que uma empresa vende ou abre o seu capital ao público. E essa abertura ela é feita de duas formas, ou por meio de uma OPS, que é oferta pública de subscrição, que é o que acontece muito em mercados com muita inovação, como o mercado norte-americano, quando uma startup vai junto da Bolsa de Valores e capta dinheiro para investir nas suas operações. Isso em Angola é por meio de uma OPS, oferta pública de subscrição. Ou pode ser também por meio de uma OPV, em que um dos acionistas da empresa quer fazer o exit strategy ou quer sair. Imagina que o Euclides quer vender 10% do dinheiro limpo. Tu podes procurar um investidor particular e tentar vender, ou ir na bolsa, tentar encontrar o melhor preço possível. Não, eu quero mesmo ir na bolsa para eu vender e ganhar o maior preço possível. E vendo 10 participações. O Estado angolano aprovou um plano para dinamizar o mercado, né? E aqui um props para o Estado angolano, foi um trabalho muito bem feito, o programa de privatização, em que o Estado em Angola é o maior agente econômico, tem participações nas maiores empresas do nosso país, decidiu vender as participações que ele tinha em determinadas empresas através da Bolsa de Valores, que é por meio de OPV, que é o programa de privatização. E o programa de privatização previa, que vai terminar esse ano, a venda das participações que o Estado, através das suas entidades, tinham na Bolsa. Foi assim com o BAE, a Sonangol vendeu os 10% que tinha no BAE, a Unitel vendeu a participação que tinha no BFA, a Sonangol vendeu a participação que tinha no Banco Caixa, o Estado, através do IGAP, vendeu a participação que tinha na Bodiva, na ENSA, para dar oportunidade para todo mundo hoje, né, que estão aqui a nos ouvir, tem a oportunidade de comprar um pedaço do Banco BAE e ser acionista do Banco BAE. Isso é que é ir para a Bolsa comprar ação, ou seja, nós temos aqui hoje uma grande oportunidade, não só de ser cliente de um banco que nos desconta, nos cobra comissões, mas temos a oportunidade dessas comissões, desse custo de pedir dinheiro emprestado, reverter para nós em forma de dividendos ou valorização, que são as duas formas de ganhar dinheiro na Bolsa, que é por meio da valorização. Certo, e é importante entender que, obviamente, o Lopo, quando fala do BAE, estamos a usar o BAE como caso de estudo, né?
mas temos outras 4 empresas listadas atualmente e quando o Lobo fala sobre investir no BAI, não está a fazer uma recomendação direta te dizendo, olha, de qualquer forma, sem análise, sem conhecimento, pega o teu dinheiro e invista simplesmente no BAI ou em qualquer uma outra empresa. Sim. Investir é um ato de responsabilidade, tá? E carece de análise e o mínimo de entendimento, a menos que tu, obviamente, queiras queimar algum dinheiro por enquanto, enquanto vais aprendendo no processo. Mas muito bem colocado, Lopo. Eu acho que é brutal as pessoas terem esse entendimento. E depois tens ainda aquele ponto de... as pessoas têm que entender que quando a empresa faz esse processo que o Lopo falou e lista as suas ações em bolsas, tem o processo de se financiar, mas também tem aquela coisa interessante que às vezes de manter talentos, né, para poder passar uma parte daquilo que é as próprias ações da empresa para gestores, para potenciais talentos, para atrair outros quadros. Então eu acho que é muito, muito interessante esse processo de bolsa. E uma vez que ela vende, depois nós estamos ali em mercados secundários a comprar um do outro e de facto a dinamizar aquilo que é o mercado, Lopo. Então eu acho brutal. Eu acho que nós podíamos ficar aqui a falar muito tempo sobre isso, mas temos obviamente tempo limitado. Se tu tivesses de deixar agora aqui um conselho às pessoas que precisam começar a cuidar melhor do seu dinheiro e começar a investir, qual seria? E depois dizer-nos também onde é que nós podemos te encontrar para poder as pessoas seguirem, obviamente, adquirirem um pouco mais daquilo que é o teu conhecimento. Boa. Olha, o conselho que eu daria vai voltar à nossa discussão inicial, né? Para quem nos está a ouvir, procura ganhar o máximo que conseguir. Ganhar mais ajuda e resolve muitos problemas, né? Investindo em si próprio, em capacitação ou até encontrar novas formas de investimento. Segundo, preservem tudo o que já têm, né? Não adianta ir atrás de mais quando eu não consigo guardar, preservar valor daquilo que eu já conquistei usando os mecanismos que tenho à minha disposição, né? E terceiro, aprenda a multiplicar aquilo que você tem, né? Por causa da inflação, por causa do custo de oportunidade, né? Só guardar, só preservar o dinheiro não é suficiente, é necessário multiplicar, né? Aprenda a investir, vai medindo a profundidade do rio, né? Entra aos bocados para perceber como é que isso funciona, né? E usa as ferramentas que tem à tua disposição, né? Por exemplo, nós falamos no início, lançamos uma solução tecnológica que é o Money App, que é basicamente um software para a gestão da carteira de investimento, muito semelhante com a carteira da Bodiva, mas muito melhor, né? Com mais funcionalidades e tudo mais, né? Usa as ferramentas que tens à tua disposição, usa o Home Brokers, usa o Money App, usa planilhas para fazer a gestão do teu capital, né? Porque, por incrível que pareça, educação financeira, gestão financeira, não é uma coisa que nós podemos delegar. Até a gestão do nosso investimento nós podemos delegar a um consultor de investimento, mas educação financeira eu não posso delegar a alguém. Euclides vai aprender educação financeira por mim, né? Depois me passa. Depois me passa, não tem pendrive para inserir, né? Então temos que ser mesmo nós, perder algumas horas e colocar disciplinas em nós próprios para aprender a ganhar mais, preservar o que temos e multiplicar aquilo que temos. Boa. Agora, onde é que as pessoas nos Onde é que se encontram nas redes sociais? Sim. Estamos muito presentes no Instagram, né? rendapassiva.ao, e também muito presente no YouTube, né? Agora muito mais no YouTube até do que no Instagram, onde temos todas as semanas criado mais do que 2 vídeos pelo menos por semana, onde tem conteúdo de educação financeira do mais transversal possível, fundo de pensões, fundo de investimento, sistema de pagamento. Então, se forem procurar Renda Passiva em qualquer rede social, vão nos encontrar. Bom, obrigado, Lopo. Foi enorme ter aqui essa conversa contigo. Acho que a nossa conversa carece de mais tempo. Certamente vamos ter outras oportunidades para conversarmos mais. Muito feliz pela tua presença e pelo teu percurso. E vocês que ficaram aí deste lado, não esqueçam de subscrever o canal, deixar um gosto e definitivamente partilhar com mais pessoas, porque o que nós falamos aqui literalmente muda vidas. Então vamos juntos, sozinho é mais difícil, e até o próximo episódio. Se tu estás a trabalhar duro, a construir um negócio, a construir um legado, a liderar equipas ou queres simplesmente aproveitar a vida, a pergunta que deves fazer é: quem está a cuidar do teu dinheiro enquanto tu estiveres ocupado? Eu sou o Euclides Francisco, consultor para investimentos em Angola e no estrangeiro, certificado com mais de 50 clientes ativos e um património sob consultoria e gestão na ordem de 80 milhões de dólares. A verdade é simples, muita gente ganha bem,
mas infelizmente investe mal ou deixa o dinheiro parado e acaba por tomar más decisões e sem estratégia. Nas minhas consultorias e na gestão, o meu foco com os clientes não é apenas investir, é proteger património, crescer capital e construir liberdade financeira. Enquanto tu focas na tua família, na tua carreira, no teu trabalho ou no teu negócio, eu ajudo-te a montar a estratégia de investimento certa, quer seja no mercado financeiro ou até em investimentos imobiliários. Tenho acesso a múltiplos mercados e um conhecimento transversal a todo o mundo. Então, se quiseres contratar os meus serviços, clica na descrição deste vídeo no link para a consultoria e vamos juntos.